Eu gostaria então de convidar para a primeira exposição desse ciclo de debates a doutora Flávia Miranda Correia, médica ginecologista com especialidade no trato genital inferior e colposcopia, e em curso de doutorado na Fiocruz e pesquisadora da divisão de epidemiologia do INCA. Então, doutora Flávia, por favor. A doutora Flávia vai estabelecer a apresentação sobre a história natural da infecção por HPV, prevenção do câncer de colo de útero. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse ciclo de debates. Eu acho que o momento é muito oportuno para a gente discutir a questão da prevenção do câncer de colo de útero. Agradeço a doutora Ana Ramalho pelo convite para fazer essa apresentação. E, como já foi dito, eu sou doutoranda do Instituto Fernandes Figueiredo, da Fiocruz, de Saúde da Mulher, e pesquisadora da divisão de epidemiologia clínica, e eu declaro que não tem nenhum conflito de interesse. Então, vou falar para vocês sobre a história natural da infecção pelo HPV e a prevenção do câncer do colo do útero. Inicialmente, um breve histórico sobre HPV e sobre a prevenção de câncer do colo do útero. Então, alguns fatos marcantes. O câncer do colo do útero foi visto por Hipócrates, sempre ele, muitos anos antes de Cristo. Depois nós damos um salto no tempo para o século XIX, quando Rigoni Stern, que era um cirurgião italiano, nosso epidemiologista amador nas horas vagas, relatou no jornal médico de Veneza que a ocorrência do câncer de colo do útero era muito rara em freiras. Essa foi a primeira observação epidemiológica sobre o câncer de colo do útero. Depois, em 1975, o Hilson inventou o colposcópio, que é uma ferramenta que nós usamos até os dias de hoje para a confirmação diagnóstica das doenças expulsoras do câncer do colo do útero. E em 1941, o Papa Nicolau publicou esse artigo, em que ele discutia, então, a vantagem de utilizar a cirurgia na prevenção do câncer do colo do útero, e isso foi a base para a introdução dos primeiros programas de rastreamento de câncer de colo do útero. Em 1956, o Dr. Coss criou um termo chamado atipia policyclótica para descrever uma alteração presente nas células escamosas do colo do útero. E em 60, o Ayre, que é o mesmo que inventou as pápulas que nós usamos até hoje para fazer a coleta da histologia, ele sugeriu que essas atipias policyclóticas, essas alterações, eram causadas por um vírus. E em 76, e a partir daí, até os dias de hoje, nós temos inúmeros testes de detecção de DNA e de RNA de HPV disponíveis, mais de 200 atualmente. Eu destaco aqui em 97, quando foi lançada a segunda geração da captura híbrida, a captura híbrida 2, que é o teste de detecção de DNA de HPV mais utilizado, mais estudado até o momento. Bom, uma outra consequência direta da identificação e isolamento do HPV foi o desenvolvimento da primeira geração de vacinas contra o vírus, que foram lançadas as duas vacinas em 2006 e 2007. Então, por conta da identificação do isolamento do HPV e de todas essas aplicações clínicas, o professor Zurhausen ganhou o Nobel de Medicina em 2008. Então, mais de 200 tipos de HPV já foram identificados, mais de 100 tipos tiveram genoma mapeado, 40 podem infectar o trato genital inferior. Desses 40, 12 são considerados oncogênicos, eles podem causar câncer. E dentre esses 12 tipos oncogênicos, que são listados, no HPV 16 e HPV 18 são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero, que vocês viram no vídeo. HPV 68 é considerado provavelmente oncogênico, e esses outros 12 tipos de HPV são considerados possivelmente oncogênicos. Os HPV 6 e 11 são não oncogênicos, não causam câncer, mas são responsáveis por 90%
dos casos de verrugas de colostomas genitais. A infecção pelo HPV, então, é a doença sexualmente transmissível mais frequente no mundo todo. 80% das mulheres em algum momento vão ter contato com o HPV ao longo da vida. A transmissão acontece pelo contato direto com a pele ou com as mucosas infectadas. Então, as mulheres adquirem essa infecção pelo HPV por meio das relações sexuais com o parceiro infectado. E um dado muito importante é que a aquisição da infecção pelo HPV ocorre geralmente logo após a primeira relação sexual. Aqui esse estudo avaliou o risco de aquisição de infecção pelo HPV após a primeira relação sexual. Aqui nós temos então a incidência acumulativa de infecção pelo HPV ao longo dos meses depois da primeira relação sexual. Observe que por volta de 6 meses, mais ou menos mais de 20% é a incidência acumulativa da infecção pelo HPV. Com 12 meses, essa incidência acumulativa sobe para quase 30%. E no final de 3 anos, está certo, a incidência acumulativa de infecção pelo HPV chega a quase 50%. Então é altamente transmissível. Mas o mais importante de vocês terem em mente é que essa infecção pelo HPV, apesar de extremamente frequente, extremamente comum, ela é transitória, ela regride espontaneamente na maioria das vezes. 90% das vezes a infecção pelo HPV então vai regredir espontaneamente sem nenhuma intervenção nossa. Os casos que persistem, 10% que persistem, se principalmente forem causados, a infecção for causada por um tipo oncogênico de HPV, pode então haver a progressão para as lesões precursoras do câncer. Essas lesões precursoras, uma pequena parcela, também podem regredir. Só que a gente não tem ideia de quais são os mecanismos que fazem que essas lesões regridam. Então, a princípio, toda lesão precursora tem que ser identificada, tem que ser desconfirmada e tem que ser tratada, para não acontecer, então, a invasão, a evolução para o câncer. Hoje está assim, absolutamente estabelecida a relação da infecção pelo HPV com o câncer de colo do útero. Esse modelo de história natural ele é muito bem estudado e muito bem estabelecido para o câncer de colo do útero, tanto que 100% dos casos de câncer de colo do útero são atribuíveis ao HPV. Só que o HPV também pode causar câncer em outras localizações. 47% dos casos de câncer de pênis são atribuíveis ao HPV, 40% para o câncer de vulva, 70% de vagina, 84% para canal anal, tanto em mulheres como em homens, 19% para orofaringe também em mulheres e em homens. Só que aqui o nosso foco é o câncer do colo do útero. Então eu trago para vocês os dados do Globocam 2012, são dados recentes, divulgados no final do ano passado, sobre a magnitude mundial do câncer de colo do útero. São esperados 470 mil novos casos por ano no mundo inteiro e 265 mil mortes por câncer de colo do útero no mundo todo. Aqui o slide não ficou muito bom, a coloração, mas o que eu queria mostrar é que 85% desses casos, tanto os casos novos como de mortes, acontecem nos países em desenvolvimento. E o Brasil vai se situar numa posição meio que intermediária, seria aqui esse azulzinho no meio e aqui o vermelhinho aqui no meio também. Bem, só que existe uma projeção, simplesmente pela questão da mudança na composição demográfica dos países, de que quando nós chegarmos em 2030, vai acontecer um acréscimo no número de casos novos por ano, de mais ou menos 530 mil, que é o que nós temos atualmente, para mais ou menos 710 mil, perdão. Isso representa um acréscimo de 35% de novos casos de câncer de colo do útero por ano no mundo. Em relação às mortes, que hoje você citou mais ou menos 265 mil mortes por ano no mundo todo, isso deve subir para mais ou menos 380 mil em 2030, representando 44% de acréscimo nos casos de morte, no número de mortes por ano no mundo. E no Brasil, trouxe os dados da estimativa 2014, que foi lançado esse ano pelo INCA. Então, no Brasil, o câncer de colo do útero é o terceiro câncer mais comum nas mulheres. São estimados 15 mil novos casos para 2015 e 2014. Né? São uma taxa de 15, mais ou menos, por 100 mil mulheres de casos novos por ano.
Só que no Brasil tem uma variação regional muito grande desse câncer, né? Ele é o primeiro câncer mais frequente nas mulheres na região norte, o segundo na região nordeste e na centro-oeste, o quarto na região sudeste e o quinto na região sul. Em relação à mortalidade, esses dados são de 2011, são os últimos dados que nós temos disponíveis no Atlas de Mortalidade. O câncer de colo do útero é a quarta causa de morte por câncer nas mulheres no Brasil como um todo. Em 2011, a taxa foi de 4,7 por 100 mil mulheres, foram aproximadamente uns 5 mil casos. Mas também existe a mesma variação regional muito grande. O câncer de colo do útero é a primeira causa de morte por câncer nas mulheres na região norte, a terceira na região nordeste, a quarta na região centro-oeste. E a boa notícia é que pela primeira vez o câncer de colo do útero não aparece na região sudeste e na região sul entre as 5 causas de morte por câncer nas mulheres. Estão ocupando o 6º lugar, que não aparece aqui então. Bem, e aquela projeção para 2030 no Brasil, como é que ficaria? 32% de novos casos, mais novos casos por ano. A gente está com 15 mil, seriam mais 32% além desses 15 mil. Em relação à mortalidade, um acréscimo de 57% no número de mortes por câncer por ano. Nós estamos com 5 mil, 57% a mais, com as suas contas. Quer dizer, é patente, que é dramática a situação de câncer de colo do útero no país. Então, é um problema de saúde pública, é um problema de saúde da mulher que precisa ser encarado de frente, que precisa ser abordado. E aqui eu novamente trago um slide de história natural, relembrando para vocês, infecção por HPV, muito prevalente, muito frequente, muito comum. Essa infecção se manifesta como uma lesão de baixo grau na citologia, ou como uma NIC, uma neoplasia intraepitelial cervical grau 1 na histologia. Só que essas lesões, ou essa infecção, regridem espontaneamente na maioria dos casos. Quando, eventualmente, essas lesões persistem, podem, então, ou a infecção persiste melhor, né? Pode, então, ocorrer o desenvolvimento das lesões de alto grau na citologia, ou a NIC2 e NIC3 na histologia. E se essas lesões não forem detectadas, identificadas, confirmadas e tratadas, pode, então, acontecer a evolução para o câncer. Então, também fica claro que existem 2 maneiras de se prevenir câncer de colo do útero, 2 momentos: impedindo a infecção pelo HPV e impedindo a evolução da lesão precursora para o câncer. As estratégias de prevenção, então, são 2. A prevenção primária, com a vacinação contra HPV, e a prevenção secundária, por meio do rastreamento, da confirmação diagnóstica, do tratamento das lesões precursoras e do segmento dessas mulheres para assegurar que elas estão livres de doença. Eu sei que o nosso foco hoje é a prevenção primária, a vacinação contra HPV, mas eu não posso perder a oportunidade de reforçar com vocês alguns conceitos sobre o rastreamento do câncer do colo do útero e, principalmente, reforçar quais são as evidências científicas que embasam as recomendações de rastreamento no Brasil. Todos conhecem as diretrizes brasileiras para o rastreamento de câncer do colo do útero, elas foram revistas e atualizadas em 2011. Espero que todos tenham acesso a essa publicação. Ela está disponível no site do INCA. E ela traz recomendações sobre o método, a periodicidade e a população-alvo do rastreamento. Então, brevemente, a realização do exame citopatológico é a estratégia adotada para o rastreamento de câncer de colo do útero no Brasil. Essa estratégia está passando por alguns questionamentos, mas ela ainda é a melhor estratégia ou a mais utilizada em todo o mundo. Em relação à periodicidade, o intervalo entre os exames deve ser de 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo anual. E o embasamento para essa recomendação de periodicidade é a seguinte: um estudo muito grande do IARC, já realizado há bastante tempo, demonstrou que a redução cumulativa na incidência de câncer de colo do útero após o intervalo de 1 ano entre os exames é de 93,5%. Se o intervalo entre os exames é de 2 anos, essa redução cai para 92,5%. E se o intervalo for de 3 anos, a redução da incidência de câncer cai para 91%. Ou seja, é uma diminuição muito pequena na redução cumulativa na incidência de câncer. Por isso, então, a proposta de 3 anos ganha força. Além disso,
o percentual de proteção conferida depois de um exame prévio negativo é de 58%, mas depois de 2 exames prévios negativos sobe para 80%. Então, está justificada a periodicidade trienal após 2 exames prévios negativos realizados com intervalos de 1 ano entre eles. E o que acontece no país? Essa recomendação não é seguida, não há adesão a essa recomendação. Esses dados são de 2011, quando a população-alvo ainda era de 25 a 59 anos, e aqui nós temos apenas 8% dos exames citopatológicos realizados no país em 2011, realizados com periodicidade trienal. A maioria dos exames realizados, 48% com intervalo de 1 ano e 22% com intervalo de 2 anos. Então, eu quero enfatizar para vocês que o quantitativo de exames realizados no país é suficiente para cobrir toda a população-alvo do programa, que eu vou apresentar a seguir, né, que é de 25 a 64 anos no momento, mas se for respeitada a periodicidade trienal. Isso é um dado que eu gostaria realmente que vocês guardassem. Bom, então vamos para a população-alvo. O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade, para as mulheres que já tiveram atividade sexual. HPV é a causa do câncer do colo do útero, é uma doença sexualmente transmissível. Mulheres que não iniciaram atividade sexual não fazem parte do grupo de risco para desenvolvimento desse câncer. Os exames devem seguir até 64 anos de idade, interrompidos após essa idade, se as mulheres tiverem pelo menos 2 exames negativos consecutivos nos últimos 5 anos. Para as mulheres de 64 anos de idade, com mais de 64 anos de idade, que nunca fizeram o exame, deve-se realizar 2 exames, intervalos de 1 a 3 anos. Se os exames forem negativos, as mulheres podem ser dispensadas do rastreamento. Existe uma polêmica muito grande em relação ao início da coleta aos 25 anos. Não há uma vez que eu faça uma apresentação sobre as diretrizes que isso não seja discutido, que isso não seja questionado. Né? E eu vou apresentar para vocês, então, um embasamento dessa recomendação de se iniciar o rastreamento aos 25 anos. Primeira coisa, a incidência de câncer nessas mulheres jovens é muito baixa. Outros dados do Brasil, para ficar mais próximo da nossa realidade, são dados de 2000 e 2010, do integrador de registros de hospitalares de câncer. Então, das mulheres diagnosticadas com câncer do colo do útero, 2,9% delas tinham menos de 25 anos. E aqui estão somados os casos de carcinoma in situ, que era a classificação antiga, a nomenclatura antiga da CARMIC3, que eu mostrei para vocês, que é uma lesão precursora. Então, certamente esse percentual é muito menor que 2,9%. Ele deve estar entre 1, 1,2%, que é o que a gente encontra internacionalmente de percentual para câncer de colo em mulheres abaixo de 25 anos. Segunda questão é que existem evidências de que o rastreamento nessas mulheres com menos de 25 anos é menos eficiente nas mulheres mais maduras, vamos chamá-las de mais velhas. Então, nesse estudo, o percentual de mulheres que foram diagnosticadas com câncer e tinham sido previamente rastreadas, tinham feito em algum momento da vida um exame citopatológico, esse percentual foi de 76% na faixa etária de 20 a 24 anos. E foi bem menor, 47% na faixa etária de 50 a 69 anos. E isso acontece porque nessa faixa de idade, entre 20 e 24 anos, o câncer tem um comportamento biológico diferente do que nessa faixa etária de 50 a 69 anos, que é a faixa etária de maior incidência, prevalência de câncer de colo do útero. Ele é um câncer das mulheres jovens, é um câncer que tem um desenvolvimento mais rápido, por isso ele é um câncer que pode ser intervalado, pode acontecer entre os intervalos de rastreamento, e ele é um câncer muito mais agressivo. É completamente diferente, é uma doença diferente dessa daqui. Outro ponto é que se a gente inicia o rastreamento mais cedo, antes dos 25 anos, nós vamos diagnosticar muita lesão de baixo grau. A lesão de baixo grau, vocês lembram que eu falei anteriormente, ela é a manifestação citológica da infecção do HPV. E ela vai regredir espontaneamente na maioria das vezes. Só que vai induzir procedimentos diagnósticos e até mesmo terapêuticos desnecessários, como colposcopias, biópsias, velhas hormonas de transformação, que têm uma morbidade física, psíquica e tem um custo financeiro. Então, para corroborar essa
afirmativa, aqui a gente tem 3 curvas de incidência de infecção pelo HPV, em verde, de lesão de alto grau, em azul, e aqui em vermelhinho de câncer, de acordo com a idade. Então, vocês observem que justamente aos 20 anos acontece o pico da prevalência de infecção pelo HPV. Então, se nós rastrearmos as mulheres aqui nessa idade, nós vamos diagnosticar muita infecção pelo HPV, muita lesão de baixo grau. E vamos deixar de diagnosticar o que interessa para a gente, que são as lesões de alto grau. O pico das lesões de alto grau é aqui, por volta de 30 anos. A gente começa a rastrear aqui, tá mais do que bom, que a gente tem uma janela muito grande, o tempo de progressão de uma lesão de alto grau para câncer é mais de 20 anos em média. E aqui, para mostrar o que acontece no Brasil, dados dos escolas de 2012, né? Então, dentre os exames citopatológicos realizados nesse ano, a positividade de 4%, só que dentre os exames positivos, essa coluna aqui que seria rosa, ela indica as lesões de baixo grau, quase metade dos exames alterados são lesões de baixo grau, antes dos 25 anos. Na faixa etária recomendada pelo rastreamento, já diminui bastante esse percentual de lesões de baixo grau e começa a aparecer lesões de alto grau, que é aquelas que nós queremos diagnosticar. E, por último, em relação à questão da recomendação de início do rastreamento a partir dos 25 anos, né, o tratamento dessas lesões precursoras, sobre o tratamento, na verdade, né, das lesões de baixo grau, que às vezes são tratadas erroneamente, e das próprias lesões precursoras, elas têm uma novidade obstétrica e neonatal, nas mulheres jovens ou nas adolescentes. Essa meta-análise aqui mostrou que as mulheres que foram submetidas a EZT, exército das zonas de transformação, tiveram 70% de parto prematuro a mais do que as mulheres que não fizeram esse procedimento. E em relação ao baixo peso, o risco das mulheres que se submeteram a EZT foi 82% maior que das mulheres que não fizeram esse procedimento. Bom, eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês sobre essa questão. Bem, em relação ao final do rastreamento, as evidências são menos fortes, mas não existe, mesmo naqueles países que têm uma população muito longeva, é que além dos 65 anos o rastreamento seja útil. Aqui só para mostrar o que acontece no Brasil, esses dados também são de 2011, então a população-alvo aqui 25 a 64 anos, nessa faixa etária, 78% dos exames foram realizados em 2011. Só que isso deve ser bom, né? Mas ainda temos 17% de exames sendo realizados em mulheres com menos de 25 anos e isso pode melhorar. E aqui só para também mostrar para vocês que o Brasil não está inventando moda em relação às recomendações de rastreamento. Eu vou mostrar dados de uma revisão sistemática de diretrizes e recomendações para rastreamento de câncer cervical nas mulheres de risco normal. Essa revisão sistemática não está publicada ainda, já foi submetida a um periódico internacional. E as conclusões são, depois de agregar dados de 62 países e mais na União Europeia. O exame citopatológico continua sendo o método mais utilizado para o rastreamento do câncer do colo do útero. Existe uma tendência a favor do aumento do intervalo entre os exames citopatológicos e a recomendação de periodicidade trienal foi a mais frequente, 62 países e mais na União Europeia. E também uma tendência da posterioridade de início do rastreamento. A recomendação de início aos 25 anos foi também a mais frequente. Então nós não estamos inventando nada, não estamos querendo economizar. O que a gente está querendo fazer é usar racionalmente o rastreamento com as pessoas que mais, as mulheres que mais se beneficiam dele. Bom, então, finalmente, voltando agora para a prevenção primária, né, para a vacinação contra o HPV, eu vou apresentar alguns dados mais gerais, que eu acho que a Tânia vai cuidar mais especificamente da estratégia que o Brasil adotou para vacinação. Então, existem 2 vacinas comercialmente disponíveis, aprovadas pelos diversas agências regulatórias. A vacina da MEC, da MSD, que chama Gardasil, ou também chamada de vacina quadrivalente, porque ela é composta por partículas semelhantes a vírus, que vocês viram muito bonitinho na animação do vídeo, né? Então, na vacina quadrivalente, ela contém as partículas semelhantes a vírus HPV6, do 11, do 16 e do 18, e por conta disso, lembrem-se que são não oncogênicos, responsáveis por 90% dos condinomas,
e esses 16 e 18 são os oncogênicos, responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero. Então, o foco de prevenção da vacina quadrivalente são as verrugas, as lesões precursoras e o câncer. A vacina da GSK, chamada Cervarix, é então bivalente, porque ela é composta pelas partículas semelhantes a vírus do HPV-16 e do HPV-18. Então, o foco de prevenção são as lesões precursoras e o câncer. Ela não contém os vírus não oncogênicos, então ela não protege contra as verrugas. O público-alvo da vacina quadrivalente são mulheres e homens, quadrivalente as mulheres. A faixa etária aprovada no Brasil para quadrivalente de 9 a 26 anos. Quadrivalente? Não sei, me chama. Mas enfim, quadrivalente de 9 a 26 anos, a bivalente a partir de 9 anos. Essa questão de faixa etária depende da aprovação por cada agência reguladora de cada país. A vacina quadrivalente ela é utilizada em outras faixas etárias, em outros países. Em relação ao esquema vacinal, ambas as vacinas são administradas em 3 doses, 0, 2 e 6 meses para quadrivalente, 0, 1 e 6 meses para bivalente. E a outra diferença entre elas é que a vacina quadrivalente tem como coadjuvante o hidróxido de alumínio e a bivalente o hidróxido de alumínio e um lipídio monofosfatado. Então, o que interessa para a gente? Essas vacinas são eficazes? Primeiro, assim, a diferença entre eficácia e efetividade. A eficácia é aquilo que acontece dentro no âmbito dos ensaios clínicos randomizados com ambientes extremamente controlados. Já a efetividade é o que acontece no mundo real, o que acontece no dia a dia. Então, em relação à eficácia, esses são dados dos ensaios clínicos, é uma meta-análise que agregou todos os ensaios clínicos de vacina. Nas mulheres sem evidência de infecção prévia pelo HPV 16 e 18, que são os HPVs oncogênicos contidos nas vacinas, e completaram o esquema vacinal em 3 doses, a redução da incidência dessas lesões precursoras causadas pelo HPV 16 e 18 foi de 96%. Então, a eficácia das vacinas é muito alta, mas ela é muito alta na ausência de infecção prévia pelos tipos de HPV contidos nas vacinas. HPV, vocês lembram, é uma doença sexualmente transmissível, a aquisição acontece logo após a início da atividade sexual. Então, por isso, essas vacinas serão mais eficazes ou serão altamente eficazes nas meninas ou nas mulheres que ainda não iniciaram a atividade sexual. Aqui, os mesmos dados nas mulheres que tinham evidência de infecção prévia para HPV 16 e 18, ou então que não completaram o esquema vacinal, não completaram as 3 doses. Nessas mulheres, a redução da incidência das lesões precursoras foi 53%. Não é que a vacina não seja eficaz, mas a vacina é menos eficaz porque as mulheres que já iniciaram a atividade sexual têm uma probabilidade maior de ter tido contato com os tipos de HPV contidos nas vacinas. Bem, as vacinas são efetivas na prática, as vacinas funcionam fora de um ambiente muito controlado, de um ensaio clínico randomizado. No dia a dia, a mulher pode vacinar uma dose, não completa a segunda, ou não completa a terceira. Enfim, tem uma série de outras questões menos controladas. Então, eu trago alguns dados dos Estados Unidos. Aqui foi comparado prevalência de vários tipos de HPV antes da vacinação, períodos de 2003 e 2006, são as colunas pretas, e depois da vacinação, as colunas cinza, em 2007 e 2010. Então, a prevalência dos tipos de HPV contidos nas vacinas caiu nitidamente, e para o HPV 16, e para o HPV 6, e para o 18, e para o 11. Agora, esses dados são da Austrália. A Austrália foi o primeiro país que incorporou as vacinas contra HPV no calendário do Programa Nacional de Imunização. Isso aconteceu em 2007, então por isso a Austrália é o palco onde a gente observa os efeitos das vacinas no mundo todo. E aqui esses dados mostram, então, que antes e depois da vacina, a linha tracejada separa esse momento, né? A proporção de condilomas genitais nas mulheres, aqui em vermelho, residentes, australianas residentes, ou seja, as mulheres que tinham acesso à vacinação no serviço público. E aqui a gente tem as mulheres não residentes que não tinham acesso à vacinação no serviço público, então ou não se vacinaram, ou se vacinaram
setor privado. Então, quando a gente compara a proporção de candidinomas genitais nessas duas mulheres, caiu em ambos os grupos, mas caiu bem mais nitidamente no primeiro grupo, que tinha acesso à vacinação no serviço público. Esse outro dado também é da Austrália, que logo após a vacinação, 2007, abril de 2007, houve uma queda importante, uma queda acentuada na incidência daquelas lesões precursoras das lesões de alto grau nas mulheres com menos de 18 anos, que foi o público inicial, o alvo da vacinação inicialmente. Essa redução nas lesões de alto grau, essa redução nas alterações citológicas, obviamente vão causar uma diminuição naqueles procedimentos de confirmação diagnóstica e de tratamento, que por sua vez também vai diminuir custos que sejam físicos, psíquicos ou mesmo financeiros para as mulheres e para o sistema. Um outro benefício adicional, além da prevenção do câncer de colo de útero, seria também a redução das lesões induzidas pelo HPV em outros sítios, na vulva, na vagina, no ânus, no pênis, no alfaringe. Bem, então agora vamos passar para uma outra pergunta. O rastreamento deve continuar nessa população que foi vacinada? Lembre-se, 70% dos casos de câncer de colo de útero são causados pelo HPV 16 e 18. Isso independente da região geográfica, mesmo que casos do Brasil, da América do Sul e do mundo, somando 70 a 70 e poucos % em todos os lugares. Mas é lógico que a vacinação tem que continuar, o rastreamento tem que continuar, porque 30% dos outros casos de câncer de colo de útero causados pelos outros tipos de HPV vão continuar acontecendo. E os homens, vale a pena vacinar os homens? Seria ótimo que a gente pudesse vacinar todo mundo, todas as mulheres, todas as faixas etárias, os homens, enfim. Eu sempre conto essa história aqui no consultório. Eu trato durante, acompanho agora, né, há muito tempo, uma mulher teve uma lesão pulsora que foi tratada, ficou super bem, engravidou, teve 3 filhos depois, e ela chegou, quando a vacina foi liberada no Brasil, ela chegou no consultório e falou: escolha de sua filha, o que eu faço? Eu tenho uma filha de 19 que já iniciou atividade sexual. Eu tenho um filho de 15, se eu não me engano, e tenho uma filha de 12. Eu não tenho dinheiro para vacinar os 3. Eu queria me vacinar também, porque eu me separei. Eu vou para o mercado, então eu quero me vacinar também. Mas não tenho dinheiro, só posso vacinar um. Vocês têm dúvida de quem ela tem que vacinar? Meninas de 12 anos, claro. Mas enfim, vale a pena vacinar os homens? Lógico, o HPV é doença sexualmente transmissível. O objetivo da vacinação é diminuir a transmissão do vírus. Se você vacina os homens, você adicionalmente está protegendo as mulheres. Isso se chama imunidade de rebanho ou proteção indireta. Só que os modelos matemáticos mostraram que um programa de vacinação que inclui homens e mulheres não é custo efetivo quando se compara com a vacinação exclusiva de mulheres. Isso se o foco for prevenção de câncer de colo de útero. Vale mais a pena investir em aumentar a cobertura nas mulheres do que vacinar as mulheres e os homens. As vacinas são seguras? Isso está pano para manga, né? Ainda mais depois do bombardeio na mídia, do problema no Rio Grande do Sul, enfim, a gente vai ter muito. A Tânia vai falar nisso certamente, e vocês vão provavelmente perguntar durante a discussão, de volta a isso. Primeiro, só para lembrar o que é um evento adverso. Evento adverso é qualquer ocorrência que acontece na vigência do uso de uma medicação ou de uma vacina. Ela tem uma relação temporal, esse evento tem uma relação temporal com o uso desse medicamento ou dessa vacina, mas pode não ter uma relação causal. Então, assim, de uma forma grotesca, né? Digamos, a menina acaba de ser vacinada, sai da escola, da unidade de saúde, atravessa a rua e é atropelada. Isso é um evento adverso. Não tem nada a ver com a vacina. Mas ok, a vacina tem alguns eventos adversos, sim, leves, né? Principalmente no local da injeção, dor, edema, enfim. Alguns eventos sistêmicos, cefaleia, fadiga, mialgia, prurido, febre. E em relação aos eventos adversos graves, o evento adverso grave é aquele que obriga algum tipo de intervenção, ou tratamento, ou internação, né, para monitorar uma situação que possa causar algum tipo de dano, seja ele permanente, seja ele transitório, ou até mesmo morte. Né. E aí é importante lembrar os dados dos ensaios clínicos randomizados que mostraram uma frequência semelhante de eventos adversos graves em ambos os grupos. O grupo que recebeu a vacina contra a HPV e no grupo que recebeu um placebo ou uma outra vacina já aprovada e já testada. E agora, bem recentemente, 12 de março, né,
Esse Comitê da Organização Mundial da Saúde, que monitora a segurança da vacina mundialmente, reafirmou que o perfil de risco-benefício da vacina contra HPV é favorável. A gente volta a isso mais tarde. O que nós não sabemos ainda? Quais são as lacunas de conhecimento? Proteção cruzada, duração de proteção e necessidade então, de... vamos ver pequeno, nós desconfianças gigantes. A proteção conferida da vacina para nós não podemos hoje quantificar essa proteção cruzada. A gente, muito menos, não pode fazer qualquer tipo de inferência sobre acréscimo de redução de incidência e mortalidade por câncer de colo do útero que uma eventual proteção cruzada poderia causar. Em relação à duração da proteção, as vacinas são malíssimas, são de 8 anos, né? 2006 a 2014, sabe que entre 8 e 9 anos as vacinas continuam eficazes. Os dados de ensaio clínico têm até mais tempo, 10, 12 anos, né? Mas não se pode prever ao longo do tempo se essa duração vai permanecer. Alguns modelos matemáticos mostram que sim, são bastante otimistas, mas a gente tem que esperar, simplesmente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. E por isso também não se sabe se vai haver ou não necessidade de uma dose de reforço. Bom, quase terminando, em relação a um panorama, né, da vacinação contra HPV no mundo, em 66 países a vacinação contra HPV está incluída em programas nacionais. Em outros 40 países existem programas piloto de vacinação. E em relação ao Brasil, todos sabem, a vacinação começou dia 10 de março, a vacina foi incorporada esse ano ao calendário do PNI. Uma crítica muito grande em relação ao porquê, né, a gente ter demorado tanto para introduzir a vacina contra HPV no Brasil. E aí eu lembro que o Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde que é universal, público e gratuito. A Austrália tem 23 milhões de habitantes. Canadá tem 33 milhões de habitantes. Reino Unido, que é dele aqui, tem 59 milhões de habitantes. Então, por conta desse gigantismo do país, a gente tem desafios, a gente tem dificuldades, né? Eu tive a oportunidade de participar do grupo de trabalho que assessorou o Ministério da Saúde na incorporação da vacina. Então foi um trabalho muito sério, muito criterioso. Todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde foram seguidas. Foram realizados estudos de custo-efetividade no cenário nacional. Não adianta a gente importar estudos de custo-efetividade de fora, porque a composição de custos é completamente diferente. Foram feitas também avaliações de impacto orçamentário e negociações de transferências de tecnologia, que são uma exigência no Brasil para a incorporação de qualquer tecnologia no SUS. Enfim, né? São estratégias para a implementação muito complexas, aí que requerem responder algumas perguntas. Qual vacina utilizar, quem vacinar e como vacinar, mas isso eu deixo para a Tânia responder, né? Então eu termino só lembrando para vocês mais uma vez, existem duas maneiras de prevenir câncer de colo do útero. Prevenção primária por meio de vacinação, prevenção secundária pela realização do exame citopatológico de 3 em 3 anos, após 2 exames consecutivos negativos nas mulheres de 25 a 64 anos. Então aproveitem, o momento é muito propício, vacinem as filhas e rastreiem as mães. Muito obrigada. Então, eu gostaria de convidar para a segunda apresentação do ciclo a doutora Tânia Petraglia, médica pediatra, coordenadora do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Doutora Tânia, obrigada. Doutora Tânia vai fazer, então, a exposição do subtema Vacina HPV quadrivalente, embasamento para a estratégia do Ministério da Saúde. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite. Essa apresentação aí foi muito facilitada, né, porque a Flávia ela acabou dando um embasamento para nós entendermos o porquê dessa vacinação e das estratégias.
E eu tenho conflito de interesses, por isso que eu vou expor aí a minha ficha corrida policial, quer dizer, todas as minhas atividades, eu estou ligada a serviço particular, em clínica de vacina, mas eu tenho um patrocínio de uma aula no ano passado pelo laboratório MSD, que é o laboratório produtor da vacina incorporada. Bom, a recomendação da OMS para programas de imunização já é de longa data, já vem incentivando os países em desenvolvimento a incorporar essa vacina no calendário por conta de estudos de custo e efetividade. E eu queria chamar a atenção com um detalhezinho. Toda vez que se fala em estudos de custo e efetividade, tem que saber o que a pessoa está querendo com isso. Se é só câncer de colo, o que está querendo. Então isso muda tudo, todo o raciocínio. Por exemplo, se for só câncer no colo, você vai ter que contabilizar depois tudo que você continua gastando, né? Uma verruga genital. Então, isso também foi uma lógica do Ministério, não foi, Flávio? Juntar tudo que é economia. Isso aconteceu no Reino Unido, eu vou mostrar depois para vocês. Houve um foco só numa doença, esqueceram o resto e esqueceram de contabilizar tudo que eles gastavam com as outras doenças agregadas pelo HPV e no final viram que eles estavam gastando mais com a vacina porque eles fizeram uma incorporação com a bivalente e aí depois tiveram que mudar. Então, cuidado com o estudo de custo-efetividade, tem que pesar tudo, varia de país para país. Então, a gente às vezes aborda de fora e é diferente da nossa realidade. Por exemplo, no Brasil é tão difícil, eu trabalhei mais de 10 anos em vigilância, como é difícil fazer médico notificar. A enfermagem, quando trabalha na vigilância, consegue mais correr atrás desse caso. Agora, o médico, ele não notifica. Verruga genital, coisa mais difícil da gente conseguir notificação. O pessoal trata, mas não notifica. Isso é uma perda de dados violenta em termos de histórico, né, para medidas futuras de saúde pública. Então, eu gostaria de pedir que ficassem atentos à vigilância, que notificassem, tudo que puder incentivar, que incentive essa vigilância. E sem a vigilância, nada disso acontece. Ou se acontece, acontece errado. Então, eu gostaria de cada um puxar a brasa para a sua sardinha. Ela puxou para o rastreamento, puxando para a vigilância epidemiológica. Então, lembrar que, apesar da indicação da vacina, recomendação da Organização Mundial de Saúde, no país em desenvolvimento, incorporarem a vacina nas meninas antes do debut sexual, porque é quando se privilegia de tudo que a vacina consegue oferecer de melhor, onde ela é mais eficaz, onde ela é mais custo-efetiva, e não esquecer do uso do preservativo para evitar a transmissão de outras DSTs. Abordar as duas vacinas, a Flávia já abordou. Eu gosto desse documento do CDC dos Estados Unidos, de Atlanta, porque ele é idôneo, ele é neutro e ele aborda as duas vacinas com os desfechos que tem. Até porque é muito difícil comparar as duas vacinas, porque os trabalhos tiveram populações alvos diferentes, critérios diferentes, então comparar porcentagens é meio complexo. Mas as duas vacinas são extremamente eficazes porque elas se propõem, a bivalente, com toda a sua eficácia, a quadrivalente. Na verdade, o diferencial entre as duas é só porque a quadrivalente tem a proteção para as verrugas genitais, os 6 e 11, então esse é o grande valor agregado, porque caso contrário seria 16 e 18 também, e proteção cruzada, eu particularmente não gosto de abordar proteção cruzada, porque isso aí tem um longo terreno pela frente, a gente não, qualquer pessoa que afirme qualquer coisa em relação à proteção cruzada hoje pode se arrepender lá na frente. Então, proteção cruzada, se der, e quanto der, e por quanto tempo der, vai ser um valor agregado, um plus, algo a mais, mas não para ser defendido como algo assim de diferencial. Então, na minha concepção, o diferencial são as duas, a introdução dessas duas VLPs, o 6 e o 11. Então, a carga da doença se reduz com a vacina, eu estou falando da HPV-4, né, a quadrivalente, porque é a que interessa na nossa aula, né, que nós estamos falando da que é incorporada pelo Ministério, foi escolhida pelo Ministério. A redução, além do câncer e das verrugas, lembrar de 25% das lesões de baixo grau também. Então, não é só verruga genital. E isso implica em custo, né? Você vai reduzir 25%.
implica em redução de custo também. Então, a vacina que nós foco na nossa apresentação de hoje, ela está indicada e aprovada pela Anvisa para mulheres e homens no momento de 9 a 26 anos, no esquema de 3 doses, 0, 2 meses depois e 6 meses. Isso é a aprovação da Anvisa. Agora, lógico que hoje em dia, a gente fala, está aprovado pela Anvisa, vai fazer diferente. Gente, o off-label, que a gente chama de off-label, fora de bula, é aceitável hoje em dia. O governo já fez isso com a pneumo 10, quando nós usamos o CRI até 4 anos e 11 meses, não havia publicação desta vacina. Porque tem determinadas situações que você tem que usar, não é só aquilo que está escrito, não. E a própria Anvisa já tem uma deliberação que permite essa prescrição off-label. Então tem esse questionamento de ser um uso off-label, mas tem respaldo de literatura e também a própria Anvisa tem uma deliberação que permite essa prescrição off-label. Então, não vou falar mais do impacto da vacina no câncer, porque já foi muito explanado pela doutora Flávia. Lembrar que a vacina, o tipo de evento adverso esperado, em geral, é um local, como qualquer outra vacina. Eu tomei a vacina, tomei a vacina, realmente ela dói, faz lembrar a dupla, ela realmente dói, como uma pneumo também dói. Então, é igual dói com outra qualquer, não é privilégio dela. Então, é dor no local mais comum. Edema e eritema de intensidade moderada. Outra queixa que também a gente encontra na literatura com uma certa frequência é a cefaleia. Pode ter febre, síncope ou desmaio, depende da faixa etária, né? Adolescente desmaia com fluxo viral, desmaia com bebê. Então, isso, na verdade, é uma característica do público-alvo que nós estamos escolhendo, não da vacina. Esse reflexo vagal é igual ao próprio do adolescente. O adolescente, ele desmaia mesmo. Então, a melhor estratégia é vacinar o adolescente sentado. Deixa ele sentado ali mais um pouquinho, a maior parte acontece em 5 minutos. Se fosse a população do Rio, eu iria brincar, porque o nosso reflexo vagal, a maioria é em homens, aliás, a maioria não, todos, né, Maio? Homens e médicos. Então, uma tragédia. E as adolescentes que vão para lá são adolescentes com doenças, adolescentes sofridas, e essas adolescentes não têm espaço para esse tipo de comportamento. E as outras, vocês estão vacinando, a maioria tudo saudável, né, sadia, então elas são mais propensas a isso por uma questão psicológica. Agora, quem sofre não tem síncope, não. Bom, essa segurança da vacina, ela foi extremamente estudada nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde acabou de emitir uma outra publicação ratificando que é uma vacina muito segura. Essa vacina já entrou em calendário em mais de 60 países, tem milhões de doses aplicadas, pelo menos 150 milhões, esse número já está defasado, está perto de 200 milhões de doses aplicadas para a vacina, foco do nosso estudo. Para a bivalente tem 50 milhões de doses aplicadas também sem nenhum problema. Então, isso aí eu acho que é um número razoável para a gente perceber que é uma vacina segura. 200 milhões de doses aplicadas já dá uma certa segurança. Até quanto mais nós vamos esperar? Então, não tem justificativa esse sensacionalismo, essa exploração de mídia, que isso aí só prejudica. Isso prejudicou no passado sarampo e coqueluche, com a epidemia na Europa e no Japão, mortalidade aumentada das crianças por conta de coato, associação de vacina com eventos adversos, autismo, doença autoimune. Então, no momento, mesmo essa vacina, que é uma vacina altamente imunogênica, mesmo sem esses adjuvantes todos, ela já é imunogênica, então o pessoal no início tinha medo de doença reumatológica, mas até isso já foi pareado, não houve aumento de incidência. Muito pelo contrário, tem estudos em pacientes com doenças reumatológicas e sem exacerbação da clínica. Então, é uma vacina segura. Contraindicação. Ela não deve ser administrada se houver história de hipersensibilidade a qualquer componente da vacina, a levedura e isso para outros produtos que tenham a mesma composição. E na dose anterior da própria vacina. E a vacina não está indicada em gestante, apesar de, durante os estudos,
de lançamento dessas vacinas, em torno de 2.000 mulheres grávidas foram vacinadas inadvertidamente e nada aconteceu. Lembrar que essa vacina ela é totalmente morta, ela não tem risco de causar câncer, nada disso, porque é só a capinha do vírus. O material genético, ele não existe, então não tem risco nenhum de causar doença, tá? Na verdade, está enganando, né, o organismo. Só o sistema imune identifica aquele arcabouço, só que dá proteção contra aquele arcabouço e aquilo não provoca doença porque não tem material genético para ser incorporado ao DNA do hospedeiro. Então, ela é totalmente segura e não causa câncer. Se porventura uma menina engravidar, né, que é tão comum gravidez em adolescente, então é importante ressaltar isso, o que você faz? Aguarda o bebê nascer para depois vacinar. Isso é um motivo de precaução que até pela própria classificação, classificação B em termos de segurança, que não tem relato de teragenicidade, tanto em humanos, a gente não tem comprovação, só tem esses 2.000 casos. Nessas campanhas aí, com certeza, inadvertidamente, gestantes foram vacinadas, mas a gente ainda não tem estudo disso. E aí você posterga a continuação do esquema no caso de gravidez. Então, a experiência da vacinação na Austrália, isso aí já foi apresentado aí pela doutora Flávia, só vou chamar a atenção, não propriamente pelo desfecho, tudo que já foi falado, mas pela estratégia. A estratégia da Austrália foi, eles começaram com, não dá, né, para apagar aqui, né? Não tem problema, vamos seguir. Eles começaram, a estratégia inicial foi em escola, em meninas de 12 anos, e com catch-up até 18 anos. Só mais tarde, isso foi em abril de 2007, em julho, eles aumentaram a largada do uso da vacina em mulheres de 18 a 26 anos. Então, essa estratégia é uma estratégia interessante, porque na escola é um ambiente mais controlável, você não fica com aquela livre demanda, a criança está ali e o vacinador também naquele local. Quando você faz fora, você fica na esperança de que essas pessoas procurem a vacinação. Então, isso é uma estratégia para você melhorar a sua cobertura. Foi o que aconteceu mesmo, porque na Austrália, e é isso que eu queria chamar a atenção, né, para o outro lado da campanha de vacinação, é que a melhor estratégia que eles tiveram em relação à cobertura vacinal foi melhor nas meninas na escola. E fora da escola, na comunidade, a cobertura ela foi menor. Logicamente, a gente já espera uma cobertura menor para a terceira dose, porque isso também a gente tem na vacina da hepatite B, isso já faz parte da nossa rotina. Então, nas primeiras doses, você tem uma adesão maior, na última, que tem um intervalo maior, aí você também já tem uma adesão menor. E fora da escola, a adesão é menor, até porque eles vacinaram também uma faixa etária superior e a falta de cultura de vacinação, que a gente fala em adultos, tudo não é só no Brasil, não, nos outros países também. E eu acho até que no exterior a cultura anti-vacina é muito maior do que no Brasil. Eu acho que o Zé Gotinha no Brasil, ele cumpriu um papel muito importante, porque ele deu muita credibilidade ao Programa Nacional de Imunização. Então, eu acho que hoje em dia o PNI ele tem credibilidade na população e eu acho que precisa mais um trabalho do profissional de saúde. Qualquer profissional. Profissional que é escriba, que a mãe leva a criança, então eu acho que tem que perguntar se a mãe é vacinada, se a família está vacinada. Eu acho que tem uma estratégia de vacinação que não precisa ser assim imposta ou encorajada. Eu acho que isso faz parte do trabalho de formiguinha de cada um, né? Está disponível agora a ampliação de faixa etária para hepatite B, para tríplice viral, então cabe a nós também divulgarmos. Eu confio muito mais nos profissionais de saúde, assim, em geral, o pessoal faz o trabalho do dia a dia ali de formiguinha. E é para chamar a atenção também do médico, para pedir para que ele encaminhe para a sala de vacinação. Agora, a Austrália fez essa campanha, mas eles tinham centros de referência também para poder tratar dessa população. Então, depois fazer o acompanhamento do impacto dessa vacinação, eles tinham um certo controle nas mãos. No nosso país é um país imenso, que as pessoas não notificam, então até para a gente depois quantificar qual foi o impacto
Se nós não fizermos o nosso dever de casa, vai ficar até difícil quantificar, né, quanto que a vacinação trouxe de benefício para a população. Então, eu queria chamar a atenção em relação a isso, que a gente tem uma responsabilidade de vigilância muito grande, porque esses países são controlados. Falar em vacinação na Dinamarca, nossa, a Dinamarca é pequenininho e tem controle total de tudo que acontece com a população. Então, é muito fácil você fazer esse controle. Bom, isso aí já foi mostrado, esse gráfico já foi mostrado, um grande impacto na população. Lembrar da proteção, né, de rebanho, você vacina uma população e outras populações não vacinadas, elas recebem algum tipo de benefício. Por quê? Porque diminui a circulação do vírus, você diminui a transmissão para as outras pessoas que não foram vacinadas e de forma indireta vão se beneficiar dessa proteção. Então, vários trabalhos sobre, isso aí também já foi mostrado, sobre as anomalias no exame do Papa Nicolau, a cobertura agora para 2012 da vacina. Isso aqui são os diversos estados, né, da Austrália. Eles tiveram, o que obteve a menor cobertura foi 62,8%, de melhor cobertura 84,3% para as 3 doses da vacina. Então, também, mesmo em países assim menores, também não é fácil você obter. O Brasil está querendo uma cobertura de 80% da nossa meta. Então, tem muito trabalho para a equipe fazer. Eles, em julho de 2012, a Austrália introduziu a vacinação para os meninos. E eles têm um estudo de custo-efetividade para a Austrália e não, o foco não é só o câncer de colo. Por exemplo, eles têm uma incidência de câncer anal em homens 30 vezes mais alta do que normalmente se esperaria. Então, eles também têm outros focos que eles precisam atacar e, por conta disso, eles precisam expandir as indicações da vacinação para tanto de faixa etária quanto de gênero, né, acrescentando os meninos. Bom, então, resumo do Programa Nacional de Imunização. A cobertura de 12 a 17 anos foi de 70%, porque é escolar, e de 18 a 26 anos, menos de 32%. Ou seja, a estratégia em escola ela é muito eficaz. A proteção foi rápida e significativa, com quase desaparecimento das verrugas genitais em mulheres menores de 21 anos. Porque nos homossexuais, homem faz sexo com homem, eles não conseguiram nenhuma redução. Então, só houve proteção de rebanho em heterossexuais. E uma redução de 77% na prevalência dos HPVs contidos na vacina quadrivalente na população de mulheres jovens, caindo de 28,7% a prevalência para 6,7%. Isso aqui é um mar, e a carga de doença que se evita com isso, ela é muito alta. Então, o país com o maior programa nacional de imunização, com cobertura equitativa da população sob risco de contrair o HPV, uma vacinação universal de HPV. Isso até o dia 9, né? Porque depois seremos nós. Então, concluindo, o sucesso do programa depende de altas coberturas. Isso é a conclusão do estudo australiano. O sucesso do programa depende de altas coberturas. E a responsabilidade disso aqui é de todos. Evidências de proteção para grupos não vacinados, mas não para homens que fazem sexo com homens. Verruga genital foi o desfecho clínico que mais rapidamente causou impacto nos indicadores e criou uma oportunidade para discussão mais ampla sobre sexualidade e saúde, desmistificando aquela máxima de que a introdução da vacina iria liberar as meninas para a iniciação sexual. Muito pelo contrário. As crianças, não devemos menosprezar a capacidade das crianças de entender o que está acontecendo. Então, isso foi fundamental para elas se olharem melhor e para elas se protegerem contra outras dessas. O Programa Nacional de Imunização da Dinamarca foi o que eu falei para vocês. Eles usaram uma estratégia vacinal mista com uma cobertura de mais de 85%. Mas a Dinamarca é muito pequenininho e eles têm um controle de toda a população, inclusive no rastreio de doenças. É tudo informatizado, você tem prontuário eletrônico para tudo que acontece aqui, lá no outro extremo do país todo mundo sabe o que aconteceu, então é muito fácil trabalhar assim. E tiveram também uma drástica diminuição das verrugas genitais em jovens até 17 anos e redução gradual nas mulheres de 18 a 29 anos. Eles vacinaram, iniciaram em 2010 para meninas até 15 anos e depois eles estenderam até 26 anos. Então, os resultados da pesquisa foram vistos como indicações fortes e plausíveis do efeito protetor da vacina em nível de população geral.
Em 2012, o governo dinamarquês ampliou a vacinação e passou a oferecê-la para todas as mulheres até 26 anos. Bom, e aí, como eu falei do Reino Unido, porque estudo de custo-efetividade, ele é muito bom. Mas, para quem estuda a vacina, tem um outro lado do estudo de custo-efetividade que o matemático ele não pensa muito. Às vezes, o custo de uma vida, para você quantificar, é muito difícil. Você tem que quantificar tudo, que aquela família, se é um sequelado, por exemplo, uma meningite, se matar, matou, é o custo daquela vida. Mas a carga que fica para a sociedade depois, em termos de custo, não é tão alta do que você deixar sequela. Quando você deixa um sequelado, o custo para a sociedade e para o governo é muito mais alto. Por quê? Porque ele vai ter que gastar para poder sustentar toda aquela situação. Terapia ocupacional, fisioterapia, absenteísmo dos pais, enfim. Aí tem um custo. Então, doença que tem uma morbidade alta, ela gasta muito. Na mortalidade, por exemplo, em algumas regiões, às vezes uma doença que dá uma certa mortalidade, ela pode não ter um grande impacto em custo-efetividade. Mas o valor da vida, ele deve ser valorizado. Isso aí é só uma crítica que eu estou fazendo, esses estudos de custo-efetividade, que a gente também tem que parar e pensar sobre ética e moralidade, não ficar só na matemática. Então tem um pouco de ética e moralidade nisso também. E o Reino Unido, ele quando fez o estudo dele de custo-efetividade, fez só para o câncer do colo, não conseguiu quantificar, e depois dos estudos da Austrália, eles incorporaram a vacina quadrivalente, porque constataram que havia uma oportunidade perdida na prevenção de verrugas genitais, a alta prevalência das verrugas, o Reino Unido tem uma incidência alta de verruga, e a consequente economia com gastos públicos no tratamento das verrugas genitais e do melhor gerenciamento do tempo dos profissionais de saúde que poderão se dedicar ao controle de outras DSTs, no caso deles o HIV, que eles achavam que tinham que desviar a atenção mais para o HIV. Então, custo de estudo de custo-efetividade a gente também tem que ver com uma certa cautela. O Brasil, antes da introdução da vacina no PNI, nós já tivemos alguns municípios que incorporaram. Aqui no Rio, foi em Campos de Goytacazes, que eles fizeram uma estratégia também escolar, posto de saúde, de 11 a 15 anos, inicialmente, em 2010. Depois eles passaram de 9 a 26 pacientes HIV positivos e, a partir de 2014, esse ano, eles ofereceram a vacina para meninos, mas eu não sei quais foram os critérios utilizados para essa incorporação. A do HIV dá até para entender, porque o paciente com AIDS tem uma alta prevalência de HPV e realmente eles se beneficiam dessa proteção, principalmente as crianças. Estratégia brasileira para a implementação da vacina do HPV. Bom, a coisa mais importante é o seguinte: o Brasil é um país imenso. Se ele não desenvolver sua própria produção, ele vai ficar nas mãos de mercados internacionais. E hoje em dia é como se fosse assim, é uma guerra, né? Quem tem armas no passado, ele era poderoso. Hoje em dia, quem tem campo produtor de vacina, ele é poderoso. Então, o Brasil é um país imenso, uma população enorme, uma variação regional tremenda, e ele precisa ser autossuficiente ou quase autossuficiente no seu parque de produção de imunobiológicos. Então, o investimento é alto, mas a espera é como se fosse uma poupança, né? Ele está poupando para fazer alguma coisa no futuro. Então, ele investiu nessa poupança, está investindo em tecnologia para depois poder usufruir deste gasto que ele está tendo agora, que é um gasto violento, mas que está com a transferência de tecnologia, o país no futuro pode ser autossuficiente, tanto em pesquisa de outras vacinas, porque quando você agrega uma tecnologia, nada impede você utilizar essa tecnologia para outras vacinas. E o Brasil está se fortalecendo demais nesse campo de produção de imunobiológicos. Então, essa parceria do Butantan com o laboratório Merck Sharp Dome, isso aí, sem sombra de dúvida, vai ser um ganho excepcional para o país a longo prazo. Então, o custo da dose é de R$ 31, aquisição de 15 milhões de doses,
e ao longo desses 5 anos de parceria, mais de 41 milhões de doses de vacina. Então, é um investimento enorme. Só para vocês terem uma ideia da magnitude disso, em agosto do ano passado, o governo iria introduzir a tríplice celular para gestantes. E não pôde, não foi por falta de dinheiro, foi por falta de laboratório produtor que conseguisse uma quantidade suficiente que o país pudesse incorporar na rotina da vacinação das gestantes. Então, não só por uma questão de não querer investir ou de não ter dinheiro, eu acho que o maior inimigo do Brasil é o tamanho da sua população. E com isso, o país não consegue, às vezes, que o laboratório consiga produzir o suficiente para assumir o mercado brasileiro. Então, começamos agora dia 10, 36 mil salas de vacina, escolas públicas e privadas. Eu acho que isso aqui vai ser complicado no país, cada município tem suas dificuldades. Eu não sei como isso vai ser, não vai ser de forma homogênea, eu não acredito que seja. Isso aí depois vocês com mais experiência podem contribuir, mas eu acho que isso aí vai ser, no Brasil vai ser complicado, é muito ousado. Mas eu acho que a gente vai chegar lá, porque nós já enfrentamos campanhas absurdas de milhões de doses aplicadas num único dia, num período, então eu acho que o país tem fôlego e capacidade para inventar e vencer desafios e chegar lá. A população-alvo, meninas de 9 a 13 anos. No início não seria de 9 a 13 anos, ia fazer de 11 a 13. Por uma questão de estratégia de número de doses, que nós vamos ver a seguir, o país conseguiu ampliar essa estratégia de faixa etária e imunizar as crianças antes do debut sexual, pegando uma faixa ampla. 9, parece pouco, mas 9 a 13 anos, ele está pegando grosseiramente praticamente todas antes do debut sexual, né, com algumas outras poucas exceções. E a vacina quadrivalente vai oferecer proteção para os tipos 6 e 11, né, para as verrugas genitais, e para o câncer 16 e 18. E a estratégia do Brasil, ele está visando a prevenção do câncer do colo do útero, que é o nosso grande vilão. E, logicamente, que vai agregar proteção para as outras, né, os outros tipos de câncer, de vulva, vagina e verrugas genitais também. Mas o foco, o desfecho inicial do governo, que é a proteção para o câncer de colo. E a vacina não substitui o exame do preventivo. Tem que continuar rastreando, porque isso aqui representa 70% dos cânceres de colo, os outros 30% precisam ser rastreados. E a meta é vacinar 80% da população-alvo. O esquema proposto pelo Ministério da Saúde é o que a gente chama de esquema estendido. Isso aí é o seguinte, esse esquema, se o país tivesse que introduzir as 3 doses no período de 6 meses, ele não teria condições, nem o laboratório, de produzir tanta vacina num período tão curto, a faixa etária teria que ser reduzida, não poderia fazer essa faixa etária tão ampla, está sendo escalonada justamente por isso, porque é muito difícil um laboratório produzir um quantitativo tão grande assim e já tem estoque. Nós tivemos a tetra viral, né, foi complicado, né, ter o estoque para começar, foi adiada a introdução da tetra viral pelo governo, por conta do laboratório poder fornecer. Então, introduzir uma vacina no Brasil tem que ter muita responsabilidade, você não pode introduzir e depois faltar. Então, esse esquema, o esquema estendido, isso é baseado em pelo menos 2 estudos com a quadrivalente, 2 estudos, tem estudo também com a bivalente, que mostraram eficácia de doses reduzidas. Isso é o seguinte, a vacina quadrivalente, os estudos iniciais de licenciamento da vacina, quando se fazia a vacina em população de menores de 15 anos, a resposta imunológica ela era robusta, ela era maior do que na outra faixa etária de mulheres até 26 anos. Então, as adolescentes, elas respondiam melhor. E os estudos em adolescentes não puderam ser feitos, estudos com desfecho clínico, porque seria antiético. Você só poderia fazer estudo de imunogenicidade, comparar a resposta imunológica da adolescente com a da mulher que já está na vida, né, tendo suas relações, e você aí poderia fazer o estudo de desfecho clínico nessa população, mas não nas crianças, porque isso seria eticamente inaceitável. Então, compara o grupo de adolescentes do ponto de vista da resposta imunológica.
E a resposta imunológica na criança, ela era muito melhor do que na população de mais idade. Então, baseado nisso, já se desconfiava que talvez com 2 doses nessa faixa etária mais precoce, o resultado seria melhor. E por conta disso, há 2 anos atrás, lá num evento que eu fui na Espanha, eles já comentavam isso, que eles foram estudar a população que atrasou a 3ª dose. Era um grupo pequeno, isso foi uma conversa informal, eles foram estudar esse grupo que atrasou a vacina e tinham altos títulos de anticorpos nessa população de adolescentes. Então, baseado nisso, é que esses estudos começaram a surgir para ver o que acontecia. Então, qual o esquema estendido proposto pelo governo? Primeira dose hoje, segunda dose 6 meses depois e a 3ª dose 60 meses depois. E aí ele fala o seguinte, são as 3 doses. Logicamente que a gente até daqui a 5 anos, muita água vai rolar, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Porque já tem estudos com 36 meses, com 40 meses, então até chegar aos 60 meses, nós vamos ver, pode ser que essa estratégia seja modificada por conta dos estudos. Então, está previsto para março, setembro e março daqui a 5 anos. E a estratégia é nas unidades de saúde, nas escolas públicas e privadas para a primeira dose. E depois nas unidades de saúde. Bom, então, os estudos que o Brasil se baseou para poder tomar essa iniciativa, basicamente o canadense, que é um estudo bem embasado. O estudo do Canadá deu um segmento de 36 meses e avaliou 2 esquemas de vacinação em 3 grupos de mulheres. O grupo 1, meninas de 9 a 13 anos, com 2 doses no esquema 0 e 6 meses. O grupo 2, meninas de 9 a 13 anos, com 3 doses, que é o tradicional, 0, 2 e 6 meses. E mulheres jovens de 16 a 26 anos, com 3 doses, 0, 2 e 6 meses, o esquema tradicional. Lembrando que este grupo de mulheres de 16 a 20 anos foi o grupo que eles fizeram o desfecho clínico para ver a eficácia da vacina. Se a vacina protege quase 100% contra o câncer, foi neste grupo que teve uma quantidade de anticorpos menor do que no grupo de adolescentes. Estão lembrando disso? Então, é importante ressaltar isso. Todo estudo de eficácia da vacina foi feito aqui, porque no adolescente foi só imunogenicidade. E em termos de imunogenicidade, este grupo foi melhor do que esse. Se esse aqui teve uma alta proteção, desfecho clínico favorável para a vacina, espera-se que no outro também, quando essas crianças crescerem. Então, quais foram as conclusões? Após mês 7 da vacinação, foi constatada não inferioridade para esses grupos. Então, a quantidade de anticorpos que tinha aqui nesse grupo, ele era igual aos outros grupos. Ele só perde não inferioridade, o grupo de 2 doses, em 24 meses para o HPV 18 e 36 em comparação com este grupo, mas fica igual ao terceiro. Significa o seguinte, no mês 7, depois que vacinou, todos os grupos obedeceram os critérios de não inferioridade. Com o passar dos meses, houve uma perda neste grupo aqui, que ficou menor, mas só em relação a este grupo e não em relação a esse. E se a vacina funcionou nesse, pode ser que essa diferença de anticorpos não seja importante do ponto de vista de impacto clínico, que se funciona para esse e esse aqui foi igual a esse, então presume-se que vai responder. Lógico que isso, a gente vai precisar de mais estudos, isso é uma questão de lógica, mas por conta disso, a Organização Pan-Americana de Saúde, ela já autorizou esses esquemas flexíveis justamente para viabilizar a introdução da vacina nos programas nacionais de imunização. Por quê? Porque vai baratear o custo. E se isso aqui for verdade, vai dar tempo de daqui a 5 anos saber qual foi o resultado. Então, isso é uma estratégia de saúde pública. E em saúde pública, a gente tem que trabalhar com custo e com disponibilidade do imunobiológico. Então, as duas coisas têm que estar. Não adianta o Brasil querer introduzir esse esquema tradicional se não vai ter condições de bancar isso a longo prazo, porque o laboratório pode ser que não tenha produção, e para uma faixa etária pequena que a gente vai esperar muitos anos para ter o desfecho. Então, essa é assim a minha defesa, deixando a ressalva
que os estudos, no momento, fazer agora não tem problema nenhum. Por quê? Porque nós já temos 36 meses de estudo. Pelo menos 36 meses a gente já sabe o que vai acontecer. 36 meses agora, com o passar dos anos, quando chegar nos 60 meses, a gente já sabe o que aconteceu com a experiência de outros países e não com a nossa. Nós simplesmente vamos saber o que nós estamos nos beneficiando agora do que outros países já fizeram. E nós vamos ter essa vantagem, porque nós vamos saber, antes de acontecer com a gente, o que aconteceu com os outros. Bom, então, o que o governo está visando é os estudos de imunogenicidade com 2 doses da vacina quadrivalente no grupo de meninas de 9 a 13, em comparação com 3 doses no grupo de mulheres jovens. Notem bem que eles estão assumindo, estão comparando 9 a 13 com 2 doses e 3 doses no grupo 16 a 26. Mostram que o critério de não inferioridade foi observado, havendo inclusive maiores títulos de anticorpos no primeiro grupo. Se houve eficácia aqui, tem que haver no grupo de 9 a 13, é lógico, né? Mas em vacina, só o tempo é que vai dizer. No Vietnã, 809 meninas de 11 a 13 anos também avaliou 3 grupos com esquemas mais díspares. O grupo 1, no momento 0, 3 meses depois e 9 meses depois. O grupo 2, 0, 6 e 12. E o outro grupo 0, 12 e 24. Constatado não inferioridade para os grupos 1 e 2. Então, nesse esquema de 0, 3 e 9 meses, eles obtiveram uma boa resposta. 9, 6 e 12, eles também obtiveram. Nesse aqui, não obedeceu o critério de inferioridade. Então, quer dizer, até espaçar nessa fase inicial, porque alguma coisa já se sabia, que se você fizesse a vacina 2 doses ou 3 no primeiro ano de vida, com esse atraso, os resultados não ficariam prejudicados. Inclusive, nessa discussão da Espanha, eles viram que quem deixou para fazer a terceira dose depois teve uma resposta imunogênica melhor. Bom, então, quanto maior o intervalo entre as doses, foi isso que a gente falou, mas no primeiro ano de vida, os títulos de anticorpos, eles são maiores. Bom, isso aí também é o seguinte, esse esquema extendido também foi adotado em outros países e a gente tem esses estudos que já estão correndo com 36, 40 meses e que isso aí já vai dar um suporte para a gente saber logo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como é que está a situação. Então, quais são as vantagens do esquema vacinal estendido segundo o Ministério? O esquema estendido seguirá a recomendação do Comitê Técnico Assessor da Organização Pan-Americana de Saúde e justamente por isso ele incentiva o uso desses esquemas para poder aumentar a incorporação aos programas nacionais de imunização. Por quê? Porque vai dar tempo da gente saber se isso vai ser realmente eficaz a longo prazo. Então vamos introduzir logo para poder beneficiar essas meninas. Com a adoção desse esquema, será possível ampliar a vacinação do grupo-alvo, que seria inicialmente 10, 11 anos, para adolescentes de 9 a 13. E com isso você evita perder a oportunidade de vacinar uma faixa etária maior. O maior intervalo entre a segunda e a terceira dose pode resultar em resposta imunológica mais robusta entre os adolescentes. É isso que tem que provar. E inclusive se vai ser precisa a terceira dose. Vocês lembram de meningo C? Meningo C começou com 3 doses, depois passou para 2 no primeiro ano, depois viram que depois perdia, os títulos caíam depois de 1 ano, quer dizer, tudo é um aprendizado e nós não estamos com vantagem porque nós estamos começando bem mais adiante. Nos 5 primeiros anos serão administradas 2 doses, o que aumenta a adesão ao esquema vacinal e, consequentemente, o alcance das coberturas vacinais preconizadas. E este maior intervalo entre a primeira e a segunda é a realização da vacina contra HPV não concomitante com campanhas de vacinação contra influenza e pólio, reduzirá a carga de trabalho das equipes de vacinação. Isso aqui é o seguinte, esse nosso país é um país que é movido por campanhas, né? Então, para facilitar a logística disso e não comprometer, né, as salas de vacina, eles fizeram esse esquema também. Isso aí é mais uma justificativa, mas na verdade a justificativa é o seguinte: pode ser que daqui dessa estratégia surja uma grande economia em termos de custo e também um grande ganho com a extensão de faixa etária, mas logicamente que nós vamos ter que aguardar os estudos por mais tempo. Algumas pessoas defendem a vacinação para meninos. E por que o Brasil não introduziu? Primeiro que ele não poderia introduzir porque ele não teria vacina para isso, né? Para começar. E o objetivo desta estratégia é reduzir casos e mortes
visando câncer de colo. O objetivo, o desfecho principal do Brasil é câncer de colo. Os desfechos secundários é que são as outras doenças relacionadas ao HPV. E estudos comprovam que meninos passam a ser protegidos indiretamente com a vacinação no grupo feminino. É a tal imunidade, o termo adequado é mais proteção de rebanho, que foi visto na Austrália, né, que comprovou bastante essa proteção em grupos heterossexuais, homens heterossexuais. Então, o governo está esperando que haja essa proteção também nos meninos. Está havendo drástica redução na transmissão de verrugas genitais entre homens após a implantação, que foi o que nós vimos na Austrália. E como foco é o câncer, então ele está entendendo como um valor agregado essa proteção cruzada, o benefício que vai trazer para os meninos que não se vacinaram. E eu também não acredito que houvesse condições de vacinar meninos com esse quantitativo de vacinas que seriam necessários. Bom, então, isso aí é o futuro das nossas meninas, né? Você não vai ser abraçada por mas você vai ser abraçada por toda a carga, toda a herança que aquela pessoa está levando para você, e nós precisamos incentivar a uma cobertura vacinal para essa faixa etária, uma responsabilidade muito grande de todos nós para que haja uma cobertura adequada. Tá certo? Muito obrigada. A abertura oficial do debate, assim, convidando as duas expositoras, e fiquem à vontade para as respostas. Tem um microfone que vai circular, então é o momento da gente, assim, diante de tanta informação rica, com tanto fundamento, né? Eu acho que isso está muito pautado, as duas apresentações estão muito pautadas em fundamentos, em estudos, e é assim que a gente faz valer a normativa do Ministério da Saúde para a campanha de vacinação. Então, queria oportunizar essa grande plateia que está prestigiando hoje o ciclo de debate para esse momento de perguntas, dúvidas e esclarecimentos. Meu nome é Cida, eu sou diretora do Oscar Clarke, de reabilitação na Tijuca. A minha dúvida é a seguinte: eu tenho duas filhas, né? Eu fiz a primeira filha, eu vacinei particular no passado, fiz as 3 doses, e a pediatra orientou que eu fizesse agora, na segunda filha, que tem 11 anos, o esquema, fazendo assim, a primeira dose no posto, a segunda particular e a terceira no posto, sendo como se fosse a segunda. Porque a minha dúvida era assim: se a terceira não for necessária, a gente só vai ficar sabendo daqui a 5 anos, se nesse intervalo de 5 anos, vamos pressupor que ela fique sexualmente ativa e chegue à conclusão de que teria sido necessária a terceira dose. Bom, isso aí vai ser o grande problema, quando misturar público e privado. Você, para 2 doses, você tem estudos de imunogenicidade publicados com 36 meses. Então, você tem segurança que com 36 meses a imunogenicidade, com 2 doses ou com 3 doses, é a mesma. Agora, você também tem, por exemplo, uma perda de 24 e 36 para 2 tipos do HPV. Só que essa pequena diferença não se sabe quanto isso vai impactar. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte: o que eu vou ver na prática é que as pessoas vão tirar do público que elas puderem, e os ginecologistas, os pediatras vão fazer a complementação particular. Mas no momento, você não dá para arriscar, porque essas diferenças de anticorpos, por exemplo, existe uma rivalidade entre as duas vacinas, né? Porque a minha tem mais título de anticorpo, você não tem um título mínimo determinado de anticorpo de proteção para HPV. Então, você ficar brigando por pequenas diferenças de anticorpos, você não sabe se aquilo vai impactar. Então, o que se tem hoje, que até 36 meses, você tem critérios de não inferioridade, que dizem que com 2 doses você tem a mesma imunogenicidade do que com 3, com pequena diferença para 2 tipos. Mas, quanto essa diferença vai impactar, a gente não sabe. Você está falando em intercambiar as duas ou a dose? Você está falando em intercambiar. Não, A orientação foi intercambiar, fazer a primeira dose no público, a segunda privada. Não, isso é outra coisa diferente. E a terceira.
intercambiar com vacinas diferentes. Não, mas é a mesma vacina, porque as duas são quadrivalentes. Então, isso que eu estou te falando, é a resposta então é essa que eu te dei. Não tem problema. É a não, mesma vacina. Existem duas vacinas. A bivalente, misturar as duas é que não tem estudo. As duas quadri. Agora, a mesma quadrivalente, é isso que eu estou te dizendo. É o mesmo laboratório? É a mesma dose, tudo que muda é o esquema. No particular é 0, 2 e 6 meses. Para isso está fechado. Os estudos estão aí. Mas a gente não tem estudo de eficácia em adolescentes, porque não é ético você fazer isso. Como é que você vai botar o adolescente para ter relação, para você saber o que vai acontecer? Então você não tem estudo de desfecho clínico. Você só pode trabalhar com imunogenicidade. O que eles fizeram? Eles compararam 2 doses nessa faixa etária de adolescente, de 9 a 13, 2 doses da vacina e 3. E viram que com 2, os títulos de anticorpos são tão altos quanto com 3, com alguma perda ao longo do tempo, mas que essa diferença de anticorpos, você não sabe quanto isso vai impactar do ponto de vista clínico. Por outro lado, você também não tem estudo de eficácia com as 3 doses no outro grupo que fez parte do trabalho inicial. Então, como é que você vai... Eu não tenho como chegar para você e dizer se vai impactar clinicamente essa diferença de anticorpos. Isso eu não sei, não tenho como te dizer. Qual vai? Oi? Também não pode dizer que não vai impactar. Exatamente. Entendeu? Então, se essa diferença vai impactar, pode ser que não. O que eu acho é o seguinte: enquanto nós estivermos na frente, porque, quer dizer, na frente não, anos atrás, já tem uma experiência de 36 meses para trás que está dando certo. Então nós temos tempo. Se você quiser vacinar com 2 doses, esperar o que vai acontecer daqui, e não é muito tempo, daqui 1 ano, 2 anos, já vão publicar o que está acontecendo com essas coortes de vacinados. Mas aí o posto não vai fazer a 3ª dose antes dos 5 anos. Não vai fazer particular. Sim, mas você não faria de qualquer maneira? Não, pois é, a pergunta é essa. Não dá. Entendeu? Você pode fazer 2 e esperar. Aí você espera os estudos. Se houver alguma coisa contra, você vacina. É uma questão de você escolher. Vou gastar agora ou talvez não gaste no futuro. Ou você gasta agora ou talvez não gaste no futuro. Eu acho que é uma questão de escolha. E agora, os pediatras realmente estão recomendando fazer isso. Eles não querem esperar para ver o que vai acontecer. Gineco também. Não estão esperando para ver o que vai acontecer. Aí que está, é a visão de saúde pública. Por exemplo, a minha visão é toda de saúde pública. Porque eu acho que é uma questão de custo-benefício. Se a pessoa tem dinheiro sobrando, vai tomar. Até as 3 doses no particular. Sobra mais para a gente vacinar, né? Quem não pode pagar. Mas isso aí, em termos de saúde pública, não tem nada de errado. Essa estratégia não é uma estratégia errada, mas uma estratégia até inteligente. Nós estamos aprendendo com a experiência dos outros para incorporar redução de custo para a gente e aumentar a faixa etária vacinada. o esquema de vacinação foi diferente, viu? Então, a gente dúvida na mãe, microfone. Está gerando dúvida na mãe só porque o esquema de vacinação é diferente, né? Porque eu estou falando até comigo, por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma eu já fiz, a outra eu ainda não fiz. E assim, a partir do momento que gerou a dúvida, porque se gerou essa discussão aqui, a gente tem uma dúvida por aí. As mães não estão ouvindo o pediatra porque não querem gastar o dinheiro ou porque querem gastar o dinheiro. Estão fazendo isso porque estão em dúvida. Então, talvez, assim, a saúde pública que tenha certeza disso que você está falando, você está mostrando. Talvez isso seja importante ser mostrado para as mães, para a escola, não sei, na mídia, e mostrar a segurança de fazer esse esquema de 2 doses e uma terceira. Olha só, em saúde pública a gente não pode, você tem que ter critérios bem claros para você definir estratégias. E nada impede de voltar. Eu dei o exemplo da meningocócica. Começou no Reino Unido com 3 doses, muita gente aqui vai lembrar que eram 3 doses no primeiro ano, depois passaram para 2 e viram que tinha que dar um reforço depois de 1 ano. Então mudou-se, por quê? Só que a Inglaterra, ela foi a pioneira. Então ela teve o ônus de introduzir algo, viu que não deu certo e trocar, porque ela foi a pioneira. Nós não estamos sendo pioneiros, nós estamos pegando um barco em andamento. Nós estamos no momento nos beneficiando do tempo que outras pessoas já usaram para trás. Então, e outra coisa, os títulos de anticorpos produzidos pela vacina,
no mínimo 10 vezes mais do que a infecção natural. É muito anticorpo e a gente não sabe. Até pressupõe-se que os títulos necessários sejam baixos para você poder neutralizar o vírus, né? Mas não se sabe qual é esse mínimo. Então, essa diferença de anticorpo que você pode ter, ela simplesmente pode não nada significar. Então, você pode fazer a escolha o seguinte: ah, não, eu não vou me preocupar com isso, eu posso pagar, vou pegar 2 no público e uma no privado, tudo bem. Ou então você vai fazer o seguinte: não, eu vou fazer as 2 no público e vou esperar para ver o que acontece, porque pode correr o risco de não gastar o dinheiro. Você pode postergar. Tá? Nós temos milhões de exemplos. O que você acha da Argentina fazer hepatite A uma dose, ao invés de 2? Ela fez uma dose e controlou, porque é visão de saúde pública. Você diminui a circulação do vírus, faz proteção de rebanho e você tem impacto. Então, em saúde pública, a lógica é outra. E o que está sendo proposto é algo responsável e com uma margem de segurança de, no mínimo, 36 meses de avaliação. Não sei se a Flávia acrescentou. Só complementando, os dados do México vão estar disponíveis provavelmente no ano que vem, no final desse ano ou ano que vem. Eu estive lá no passado e eles já estão bem adiantados nesse sentido. E outra coisa é que as vacinas estão tendo um efeito muito mais rápido do que a gente esperava. Elas são muito imunogênicas. Eu acho que a gente vai se surpreender positivamente e não negativamente em relação à vacinação. Olha, se você não tem que ter medo, varicela foi, durante anos, menores de 13 anos, dose única. Depois que precisava de reforço, foi feita uma segunda dose. Então, isso aí é um caminho a percorrer, mas é um caminho responsável. Microfone. Você tem sido usado pelo HPV, já instalado a vacina? A vacina não é terapêutica, a vacina é profilática. Não, mas para expansão, para metástase? Nada, absolutamente não. É profilática. Já teve um estudo? Não, já teve estudo em mulheres tratadas para lesão de alto grau, tiveram menos recidivas as vacinadas do que as não vacinadas. Tá? Isso não tem nada a ver com o resultado do tratamento em si. A vacina não atua absolutamente de forma terapêutica. Mas não é para tratar, mas evitar metástase, aumento, Não, a vacina não tem nenhum efeito nesse sentido. Ela pode evitar a mulher que teve uma determinada lesão, um determinado tipo de HPV, ou teve um câncer, por causa do tipo de HPV. Se ela teve câncer, obviamente ela vai se tratar, ela não tem chance de ter novamente, porque ela teve uma lesão precursora. Ela pode novamente se reinfectar com outro tipo de HPV e ter uma nova lesão precursora. Então, nessas mulheres, foi comprovado que há menos recidivas, tá? Mas não tem nada a ver com a questão terapêutica. Na menina ou a mulher infectada, a vacina não fica sem sentido, porque você estava falando que a infecção natural é muito menos anticorpo que a vacina. Então, mesmo que a menina infectada já tenha tido contato, tem anticorpo natural, a vacina vai criar mais anticorpo, então nem pode. A questão da infecção natural, como ela gera muito pouco anticorpo, a gente não sabe o quanto ela é protetora ou não. Né? A questão é o seguinte: se a mulher já teve o contato com o vírus, a chance da vacina ser eficaz é muito menor. Só que dificilmente a mesma mulher vai ter tido contato com os 4 tipos que contém a vacina. Então, algum benefício existe. Tá? É lógico que existe, mas ele é menor. Ali. Metade da minha dúvida a senhora já respondeu, em relação a quem já teve contato com qualquer tipo de HPV e tomasse a vacina. Só que eu trabalho em Vila Canoas, lá está tendo muito casos de mulheres já
com um pedido médico perguntando se vai ser possível, após a vacina, elas tomarem a vacina. Aí eu queria saber, vai ser exclusivamente a campanha que entrou no calendário de 11 a 13 anos e mais posteriormente 9 anos, ou as mulheres que já têm também algum tipo de HPV e tenham pedido médico, elas também vão poder ser vacinadas? Não, isso não está previsto. A vacinação de 9 a 13 anos, 11 a 13 esse ano, ano que vem entra cortes de 9 a 11, a partir de 2016 só 9 anos, e não está prevista a vacinação fora dessa faixa etária. Eu sou enfermeira do semestre do SICA e eu reparei que a gente está com uma baixa adesão da vacina na nossa unidade. Eu queria saber se isso acontece também nas outras unidades, como é que está no Brasil essa adesão, se você já tem alguma resposta a respeito disso, se já está sendo analisado, sei lá, se tem essa adesão, se não tem, os motivos. Os dados do dia 31 de março, de segunda-feira, é de que 58% da cobertura no país foi atingida. Né? Em primeiro lugar, se não me engano, Santa Catarina, depois São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio, eu tive informação hoje aqui do pessoal do programa que está em 65%. Eu não sei te dizer especificamente por que na tua área você está tendo uma baixa cobertura. Mas não tem nenhum dado do Rio de Janeiro que você A Nádia pode responder melhor. Eu queria comentar sobre isso, assim, eu não tenho uma fala hoje aqui oficial. E assim, dizer que nunca, em momento nenhum, a gente teve uma estratégia de visitar escolas como a gente vai ter nessa vacinação contra HPV. Já estou aí nessa história há bons anos, já passei pela vacinação contra meningite, contra a tríplice viral, que a gente foi às escolas e nunca a gente conseguiu vacinar e visitar um número tão grande de escolas como a gente vai conseguir agora. E aí a gente está com 65%, e na área da P4, que eu acho que é de Curicica, né, que você está falando, está em torno de 60%. Agora, você está vendo reflexo na unidade, mas com certeza a estratégia de estar indo às escolas está diminuindo a pressão na unidade, que quem já passou por uma campanha grande, como uma grande maioria aqui, sabe como é a pressão na unidade, na ponta, então talvez seja isso que você esteja percebendo. A estratégia da gente estar indo à escola está diminuindo e muito a pressão na nossa porta de trabalho, né? Então, primeiro, outra coisa é parabenizar todos vocês, todos os serviços, porque realmente foi uma estratégia brilhante, vocês estão executando com muita eficiência, eficácia, né? Aí os conceitos. Então, parabéns, levem esse agradecimento também a todas as equipes, né, o pessoal todo, e que a gente com certeza vai chegar lá, a gente ainda tem aí um tempinho, né, para conseguir atingir 80%, que é a nossa meta de vacinação. Tá? Parabéns e obrigada.